Quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus no livro de Miqueias, capítulo 7, do 1 ao 7. Refletir um pouco sobre esse texto que o Senhor colocou no nosso coração para ministrar hoje pela manhã. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uva para chupar, nem figos temporães, que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior que uma sebe de espinho. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confiais no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém. Oremos. Bendito Deus, diante da tua presença, eu me coloco juntamente com esses irmãos e sou grato pela tua misericórdia, bondade e verdade, pelo teu amor, pela tua compaixão para conosco. Ninguém é semelhante a ti, Deus, que perdoa a iniquidade e que, ó Deus eterno, como compaixão, nos livra da condenação, Senhor, da glória e do castigo. Pedimos que o teu Espírito Santo nos perdoe por pensamentos, palavras, ações, omissões, que nós, ó Deus eterno, temos tido e que também é pecado, Senhor. Pedimos que o Senhor, pela tua misericórdia, nos assista com a tua palavra, advertindo-nos, fortalecendo-nos, guiando. Pedimos que o teu Espírito Santo nos dê poder para obedecer e para andar nos teus caminhos. Nesse mundo, ó Deus, aonde o pecado tem se alastrado, e a vida moral, política, religiosa e social está em crise. Que nós não venhamos, ó Pai, nos desesperar. Que nós não venhamos, ó Deus eterno, nos voltar para o mal, porque todo mundo está andando de forma errada. Mas que a gente possa olhar para o Senhor e a gente possa aguardar na tua salvação. Pois tu prometeste, tu és fiel. Livra-nos, ó Deus, do maligno. Livra-nos, ó Deus, das nossas carnalidades. Livra-nos, ó Deus, de praticar, ó Deus, o que não te agrada. E nos ajude a voltar para ti. Em nome de Jesus, fazendo o bem, ainda que muitos façam o mal. Fala conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, eu quero trazer uma reflexão nessa manhã de sábado, nesse texto, baseado no versículo, capítulo 7, versículo 7, que diz: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha
salvação. O meu Deus me ouvirá. Essa é uma palavra de esperança num tempo de crise, né? O profeta Miqueias, ele apresenta o seu livro, Os Juízos do Senhor contra Judá, contra Israel, num período em que cobriu 3 reis, os reis Acais, Jotão, Acais e Ezequias, dos anos 738 a 698 a.C. Sabemos que nesse período os anos eles são contados de forma regressiva, né? Então, a gente vê que no capítulo 1, versículo 2 e o versículo 5 e 6, o Senhor está falando sobre esse juízo que ele vai trazer sobre esses 2 reinos em Israel. Mas quando a gente vai para o capítulo 4 e o capítulo 5, o Senhor ele passa a oferecer consolo e esperança em vista das questões dos anos vindouros. Esses anos vindouros fala do castigo que o Senhor e do juízo que o Senhor traria sobre Israel e também sobre Judá, conhecido como Reino do Norte e também o Reino do Sul. Quando você vai ver o capítulo 4 e o versículo de 1 ao versículo 3, mesmo em meio a toda aquela crise, o Senhor ele traz essa palavra de esperança, né? Quando ele anuncia o chamamento dos gentios, porque Israel e Judá havia falhado no caminho com o Senhor. E aí ele diz no capítulo 4, verso 1, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo do monte e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos, né? E ali, o verso 3 diz, ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em rédeas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, nós vemos aqui que o Senhor, nesse capítulo 4, de 1 a 3, ele faz uma promessa para os gentios, né? No capítulo 6 e 7, o Senhor traz a questão com Israel. Deus tem uma questão com Israel. E nessa questão, você vai ver que o Senhor pergunta, no capítulo 6, verso 2, né? O que foi que o Senhor fez para que eles pudessem, então, se afastar do Senhor, né? Que o Senhor fez para o enfadar. O versículo 2 diz, 1 e 2 diz, ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouça os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Verso 3 diz, povo meu, que tenho feito? O que tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. E aí ele lembra o que foi que ele fez antes. Pois te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão, te remi e enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que respondeu Balaão, filho de Beó, do que aconteceu desde Cetim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentei ao Senhor e me inclinei ante o Deus excesso. Virei perante ele com holocausto, com bezerro de 1 ano. Agradasse o Senhor de milhares de carneiros e 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, que pratique a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Então,
nesse texto a gente vê Deus perguntando a Israel: o que foi que eu fiz para te enfadar? E o Senhor lembra que ele tirou Israel da casa da servidão e colocou como líderes Moisés, Arão e Miriam, conduzindo ali a terra prometida. O Senhor lembra que quando Balaque ofereceu dinheiro a Balaão para amaldiçoar Israel, o Senhor então o impediu, dizendo que ele não amaldiçoasse, mas o abençoasse. E agora o Senhor questiona por que que o povo estava andando tão distante dele, né? Tão distante dele. E o profeta aqui, ele se apresenta como também um intercessor. Depois de tudo isso, de Deus mostrar para o profeta, né? O profeta, ele, no capítulo 7, ele começa a mostrar o seu sentimento, né? O seu sentimento. O versículo 8, ele declara o que Deus realmente espera de Israel, e no capítulo 6, do 12 ao 13, ele fala do pecado de Israel, que trouxe consequências nacionais e também consequências individuais. Aí depois, no capítulo 7, você vai ver o profeta se lamentando por essa corrupção que Israel tinha adentrado. Corrupção moral, corrupção política. Nós vemos isso no capítulo 7, né? Quando ele começa a falar no versículo 2, você pode acompanhar comigo, ele diz: pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos são ligeiras para fazer o mal, o príncipe exige condenação, juiz suborno, né? E o grande fala dos seus maus desejos, e assim todos eles juntamente usam trama. A coisa era tão séria que o profeta disse que o melhor dos homens daquela época era como um espinheiro, e o mais reto era como uma sebe de espinho. Mas ele também fala no versículo 4 que é chegado o dia anunciado por sua sentinela, que é o dia do castigo. Aí é onde está a confusão deles, né? Então, esse sentinela que o profeta fala são aqueles que Deus levanta para falar contra o estado de vida moral, né? E religiosa e social que é totalmente deplorável diante do Senhor e que o povo de Deus estava inserido. E é interessante a gente entender que não era os pagãos, que não eram os gentios, mas era o povo de Deus, era Israel, o reino do norte, com as 10 tribos, e era também Judá, o reino do sul, as 2 tribos, que era Benjamim e Judá. Então a gente começa a imaginar, para o nosso tempo, em ver a questão do cristão hoje, do evangélico hoje, daqueles que servem a Deus hoje. Que situação nós encontramos os cristãos envolvidos, né? Em tantas coisas que realmente não agradam a Deus. E isso acontece por algumas razões. A primeira razão é porque, com o passar do tempo, muitos esquecem o que Deus realmente fez na sua vida e não valoriza a salvação, o sacrifício de Cristo para alcançá-lo para a salvação. Foi o que Deus falou em Israel. O Senhor pergunta em que ele o havia enfadado e mostra o que foi que ele fez, né? Todos os benefícios. Quando a gente começa a analisar o que Deus fez para tirar o povo de Israel do Egito, os 40 anos no deserto, os sinais, os milagres, e também as vitórias que Deus o concedeu em todo esse trajeto até chegar à terra prometida, e a vitória contra também os povos cananeus, a gente olha assim e diz: esse povo, ele nunca mais vai abandonar o seu Deus ou vai trocar esse Deus por outro, porque o que esse Deus fez é coisa maravilhosa, né? Porém, não é assim, não foi assim, e ainda não tem continuado sendo assim, porque o nosso coração é sempre inclinado para fazer o mal. A gente esquece das coisas que Deus realmente faz na nossa vida
e por esquecer de quem Deus é e do que Ele fez na nossa vida, a gente termina nos deixando atrair pelas coisas desse mundo, por aquilo que realmente deixamos no Egito e que nos dava prazer e que nos escravizava. Então, Israel fez isso e o Senhor então questiona, lembrando aquilo que ele realmente fez. E a outra situação que a gente coloca é que quando o povo se afasta de Deus, o mal ele vai predominando. E a situação era tão terrível que aqueles que temem ao Senhor e caminha de acordo com a vontade de Deus se abate como profeta. O profeta, ele fala do seu estado emocional aqui no versículo 1, dizendo: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vidima. Não há cacho de uva para chupar, nem figos temporão que a minha alma deseja. Então a situação era tão terrível que ele perdeu o apetite por aquelas coisas que são prazerosa, né? Por causa da situação em que se encontrava o seu povo, Israel e também Judá, certo? Então, o profeta se abate, né? Muitas vezes a gente se abate por aquilo que a gente vê na igreja, fora da igreja, na nação e na vida também de muitos cristãos. Está acontecendo tanta coisa que a gente pergunta: Deus, isso é evangelho? Senhor, o que está acontecendo? A gente não vê mais as pessoas demonstrando arrependimento pelo seu pecado, atitudes que a gente vê que é totalmente contrária àquilo que a palavra de Deus orienta, ensina, né? E parece que o povo esqueceu daquilo que o Senhor realmente requer, que o profeta Miqueias fala aqui, o que ele te declarou, o que é bom, verso 8. Ele te declarou o que é bom, ó homem, o que o Senhor requer de ti ou pede de ti, que pratique a justiça e ames a misericórdia e ande humildemente com o Senhor teu Deus. A prática da justiça significa uma vida de retidão baseada nos princípios e valores que a palavra de Deus realmente orienta. E hoje nós estamos vivendo uma situação terrível que aqueles que dizem conhecer a palavra de Deus têm abandonado os princípios que o Senhor tem ensinado, né? O princípio de amor, o princípio da família, o princípio da obediência aos pais, o princípio da verdade. Uma série de coisas está sendo distorcida e o homem, para agradar o mundo, eles termina procurando adequar a palavra de Deus àquilo que o mundo tem oferecido, mostrando que é bom. Então, nós estamos vivendo esses tempos e isso tem trazido tristeza para aqueles que verdadeiramente conhecem os valores da palavra do Senhor. Então, o profeta, ele desanimou, ele se abateu e perdeu o prazer pelas coisas que são salutar, né, para se alimentar. É assim que ele se apresenta. E ele diz a razão realmente por que aquilo estava acontecendo, né? Então, ele diz aqui no versículo 2, que pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens o que seja realmente reto. Olha para a vida hoje, olha para o mundo hoje, e veja que situação nós estamos vivendo, né? Situações complicadíssimas em relação à moralidade, em relação à política, em relação à própria religião e às questões sociais. A gente vê o mal se alastrando e aí muitas vezes a gente, abatido, perdemos um pouco da esperança e às vezes chegamos a dizer como Jeremias, né? Eu já não tenho mais força e não tenho também mais esperança no Senhor. Lá nas suas Lamentações, no capítulo 3, versículo 18, né? Então, nessa declaração do profeta, ele mostra o seu abatimento, mas o que é interessante é que esse profeta, o profeta Miqueias, ele não deixa se abater ou não fica voltado apenas para o seu abatimento.
ele se volta para Deus e ele começa a olhar da forma como Deus realmente quer que nós olhemos. E essa atitude de Miqueias, tanto quanto a atitude também de Jeremias nas suas lamentações, então nos leva a aprender algumas coisas que Deus deseja realmente de nós. A primeira coisa é: o mundo vai de mal a pior. Se alguém pensa que vai melhorar, não vai, vai piorar. E nós sabemos disso. Que nós precisamos é estar preparados. Por quê? Porque o Senhor está voltando. E antes que isso aconteça, a gente sabe que ele falou que o mundo ia realmente piorar, certo? E o anticristo, ele vai assumir, e ele vai reinar, e ele vai perseguir a igreja. E somente aqueles realmente que experimentaram um novo nascimento permanecerão firmes e mesmo abatido na sua alma pela crise moral, política, religiosa, social do mundo e até mesmo dentro da igreja, ele continua firme, conhecendo o que é que o Senhor realmente pede dele. Ele continua praticando a justiça. Andar em justiça é andar em obediência à palavra de Deus, aos ensinos de Jesus. Ele continua amando a misericórdia. É aquele que olha para as pessoas e vê que Deus pode mudar a realidade espiritual delas quando ele se colocar de joelho em intercessão para que Deus intervenha e tire a venda dos olhos dessas pessoas e quebranta o coração de pedra, trazendo um coração de carne, que é um coração sensível ao Senhor. Ele continua confiando que o Senhor pode mudar aquela realidade. Ele não se deixa ser dominado por esse sentimento de abatimento e de tristeza por causa dessas crises que vem afetando o mundo e afeta também a vida dele, porque a gente não que serve a Deus e quer ver realmente o homem andando na sua vontade, e a gente serve a Deus e vê pessoas abandonando os princípios do Senhor, a gente fica indignado, a gente se abate, a gente se entristece, e muitas vezes a nossa esperança se vai num momento, mas lembrando de quem é Deus, nós voltamos realmente a confiar nele. Foi o que fez Jeremias. Jeremias disse: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então, ele lembra do caráter moral de Deus. Misericórdia, né? As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Novas fases a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Bom é esperar, esperar no Senhor, certo? Então ele fala aqui que a esperança dele é renovada por causa da misericórdia do Senhor, por causa da fidelidade do Senhor, por causa da bondade do Senhor. Então, o livro de Miqueias já diz realmente quem Deus é. E ele faz uma pergunta. O nome Miqueias significa quem é semelhante a Deus. Esse Deus que, apesar das nossas iniquidades, apesar das nossas imoralidades, Deus, ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que é bondoso e também é fiel. Ele é um Deus que perdoa pecado. Então, é isso que leva o sentinela, o profeta de Deus, que confronta o homem com o pecado, que anuncia os juízos de Deus, que vai acontecer, como o próprio texto fala no versículo 4, que a sentinela diz que o dia do castigo vai chegar. Esse profeta é um profeta que não se deixa dominar pela situação de crise, mas ele volta os olhos para o Senhor e ali ele renova a sua esperança. Então ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá, né? Nessa declaração, aqui o profeta está nos ensinando
Para onde a gente deve olhar quando a situação ficar mais difícil no mundo e também na igreja, no mundo evangélico. Nós devemos olhar para o Senhor. Quando Amém. nós olhamos para o mundo em crise, a gente vê que a palavra de Deus está se cumprindo. E às vezes algumas pessoas que servem a Deus têm medo. Nós, como servo de Deus, não devemos temer e nem devemos nos desanimar, porque no mundo em crise nós temos que olhar para o Senhor. Se a gente realmente mudar a direção, nós iremos realmente fraquejar, né? Se nós olharmos para baixo, nós sabemos que vamos ficar então desanimados, vamos sentir tristeza no nosso coração e vamos ter dificuldade de seguir adiante. Talvez vocês tenham se deparado com pessoas que estão com dificuldade de seguir adiante, porque olha e não vê nada de bom acontecer. Ela serve ao Senhor, tem sua dedicação na casa do Senhor, faz a obra do Senhor, mas vê o mundo em corrupção, a igreja também envolvida em corrupção, pessoas distorcendo a palavra, aceitando o que Deus não aceita e usa a palavra de forma distorcida para levar outros a aceitarem o mal e o pecado. E as pessoas indignadas, elas desanimam e perguntam muitas vezes, como o próprio profeta Abacuque diz assim: até quando, Senhor? O Senhor vai me fazer ver o mal? Até quando o Senhor não vai agir? Né? E às vezes a gente também se sente assim e desanima, mas nós não podemos olhar para baixo, né? Nós não podemos olhar e fixar nossos olhos na crise social, religiosa, na crise política, porque senão a gente vai desanimar. A gente precisa olhar para Deus, que existe um Deus que é soberano e ele tem o controle de todas as coisas. O mundo pode até ter perdido o controle, mas Deus, ele reina soberanamente e ele está no controle de todas as coisas, nada acontece sem a sua permissão. Então a gente precisa entender isso, que o Senhor está no controle de tudo e o que está acontecendo é por sua permissão, mas ele está agindo, vai continuar a agir e no final ele será exaltado sobre o mundo e sobre as nações, e aqueles que perseverarem em firmeza no Senhor, apesar da crise, reinarão com ele para sempre, diz a palavra do Senhor. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que na crise nós não podemos olhar para baixo, né? Nós não podemos deixar que a situação venha nos desanimar na caminhada da fé, né? A outra coisa que a gente precisa entender é que, além de não olhar para baixo, a gente também não pode fixar nossos olhos nas pessoas, porque se a gente olhar para as pessoas, a gente vai ficar decepcionado, porque muitas vezes essas pessoas vão falhar, tá entendendo? Vão falhar. É por isso que o profeta, ele fala no capítulo 7 e o versículo de número 5 até o versículo de número 6, ele diz assim, olha, não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Então, uma outra coisa que em tempos de crise moral, religiosa, espiritual, que a gente não deve fazer é ficar olhando para as pessoas. Nós temos que olhar para aquele que nasceu de forma virginal, né? Aquele que viveu nesse mundo sem pecado, que sofreu as mesmas tentações que nós sofremos, que foi perseguido, que se indignou com a situação dos homens, né? Mas ele venceu. E a Bíblia diz que a nossa vitória está nele. Se nós olharmos para o Senhor, nós não iremos desanimar. Se nós focarmos os nossos olhos no Senhor,
nós não iremos afundar, mas a nossa esperança será renovada, né? A outra coisa que nós não devemos fazer é olhar para os problemas, porque se a gente olhar para os problemas, nós podemos tropeçar e também cair neles, né? No capítulo 13, o versículo de número 12 do livro de Miqueias, o texto diz o seguinte: portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruína, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Nós sabemos que todo pecado traz consequência. A Bíblia diz que o que o homem plantar, ele vai colher. E muitas consequências do pecado, de pecado, afeta aqueles que servem ao Senhor de forma negativa, né? Quando nós temos governadores, governantes, quando nós temos presidentes, como nós temos senadores, deputados federais, prefeitos, vereadores que não temem ao Senhor e aprovam leis que são contrárias à vontade de Deus e que exalta, querida, a iniquidade, nós sabemos que essas coisas vai trazer consequência para a nação. E nós que estamos inseridos na nação, nós vamos sofrer também por causa das consequências do pecado de outro. Mas a Bíblia diz que nós não devemos focar nos problemas, nós temos que olhar para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele cuida de nós, ele tem o controle de todas as coisas. O que ele requer de nós é que, apesar do mundo estar assim, apesar dos governantes viverem dessa maneira, apesar da igreja, do mundo evangélico estar se distanciando daquilo que Deus quer, nós devemos ter consciência o que é que Deus pede de nós. Isso é de forma individual. E o que Deus pede de nós, capítulo 6, versículo 8, ele já declarou que a gente pratica a justiça mesmo quando os outros não andam na justiça. Que a gente ame a misericórdia mesmo quando o desejo é que haja condenação. E que a gente ande de forma humilde com Deus, né? Porque a Bíblia diz que os humildes de espírito, esses herdarão a terra. Então, nós precisamos entender o que Deus pede de nós quando a crise assola o mundo, quando a desesperança estiver na vida das pessoas por causa da iniquidade, da corrupção, da crise moral, social e também religiosa. O que Deus pede é que, olhe, mesmo que todos venham andar errante, mesmo que todos venham se distanciar de mim, ande na justiça, ame a misericórdia, ande humildemente comigo. É o que o Senhor espera realmente de mim e de você. E a gente só vai fazer isso se a gente tirar os olhos dos problemas e colocar os olhos no Senhor. Isso significa que nós devemos elevar os nossos olhos para o alto, queridos. É lá onde nós encontramos o socorro, é lá onde nós encontramos o refúgio. E é lá que nós renovamos a esperança, sabendo que o nosso Deus, ele triunfa, né? E nós nele iremos sempre triunfar, como o Senhor faz a promessa aqui no capítulo 4 a Miqueias, através de Miqueias ao povo. Está dizendo, ó, meu povo não está querendo andar de acordo com a minha vontade, mas eu vou trazer um povo para incitar ciúme a vocês. Os gentios, eu me revelei a vocês, mas vocês realmente se enfadaram de mim. Eu não entendo o que foi que eu fiz para enfadar vocês, porque eu só fiz o bem, eu tirei vocês do Egito, eu abençoei vocês no deserto, eu fiz vocês entrar na terra prometida, vocês é um povo porque eu o fiz povo. E agora vocês se esquecem de mim, dos meus mandamentos e andam contrário à minha vontade. Então eu vou buscar alguém realmente que desejam e que vai me conhecer e me adorar para provocar ciúme a vocês. Então Deus levantou, abriu aqui o espaço para os gentios. Ele fala que os gentios iriam à sua presença a adorar
o Senhor, se apresentar diante do Senhor, oferecendo ali os seus sacrifícios. E então, depois, Israel iria realmente ser restaurado. Sabe por quê? Porque aqui está a resposta do livro, do nome de Miqueias. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus? Quem é semelhante a Deus? Somente o Senhor Deus pode perdoar e mostrar compaixão ao povo com o qual ele estabeleceu a sua aliança. Deus é misericordioso, né? Então, quando nós olhamos para o Senhor, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, né? Deus, ele é a nossa esperança de salvação. Deus é o nosso socorro na crise, seja ela social, moral, política, religiosa. Deus é aquele que nos dá esperança de restauração. Deus é aquele que nos socorre. E nós precisamos olhar para o Senhor. A pergunta é: a quem você tem olhado no momento de crise? Existe a crise nacional, social, existe a crise individual e também pessoal. As situações da vida nos afetam, mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firme permanece para sempre, firme nos princípios, firme na vontade de Deus, né? A pergunta é: para quem você tem olhado quando a crise chega à tua vida? Saul, ele olhava para o gigante e dizia: ele é muito grande, não tem como vencer. Davi olhava para o gigante e pensava: ele é muito grande, não tem como errar. Aqueles que olham para o Senhor pelas lentes da fé, em meio à crise, né, e pela lente da palavra, são iluminados e alcançam a resposta que a sua vida precisa. O profeta diz: eu, porém, olharei para o Senhor. E você? Para quem você vai olhar? Para quem você tem olhado? O conselho é: olhe para o Senhor, porque olhando para o Senhor, com certeza, você vai estar firme no dia em que Ele realmente cumprir a sua palavra de castigo para os maus e salvação e libertação para os bons. Ele é aquele que torna a reedificar os muros caídos da cidade dos santos, queridos. Ele é aquele que remove para longe a iniquidade. Jesus, ele fez isso. E o que é que ele espera de nós diante de tudo isso? Primeiro, repetindo o mesmo versículo, capítulo 6, verso 8, que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente diante dele. Segundo, não deixe de acreditar na restauração do Senhor, porque Deus, numa situação de crise em que o mundo se encontra, ele quer contar com os seus intercessores, porque quando nós clamamos ao Senhor, oramos, ele intervém e ele muda realidades que nós realmente vemos que é deplorável. Então, se você orar, Deus, ele agirá. E a importância desse ministério de oração, porque Deus age em resposta à oração dos santos. Quando os santos oram, Deus transforma pessoas. Quando pessoas são transformadas por Deus, a realidade moral muda, a realidade política muda, a realidade religiosa também muda, né? E a realidade social. O homem passa a amar o seu próximo e fazer o que é bom. Então, não deixemos de orar, porque o Senhor, ele continua dominando sobre todas as coisas. Não deixamos de acreditar que ele pode transformar realidades. Realidade na tua vida, na tua família, realidade na tua cidade, na tua nação. Isso pode não acontecer no seu geral, mas lembre de uma coisa:
no individual, Deus fará, porque ele tem separado um povo, né, de coração quebrantado, um povo que faz as boas obras, um povo exclusivamente dele. Esse povo são aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, que recebe o Espírito Santo e que muda a sua forma e a sua maneira de pensar, de agir e de falar. E quando Deus muda essas pessoas, realidades espirituais são transformadas. Que você não deixe de crer, não deixe de orar, e você não deixe de olhar para o Senhor. Porque olhando para o Senhor, mesmo no mundo de trevas, nós seremos iluminados. E quando o Senhor voltar, não seremos confundidos. Eu quero terminar com esse versículo do Salmo de número 34. Olharam para ele e foram iluminados. Seus rostos não serão confundidos. Deus não confundirá os nossos rostos diante de um mundo tão populoso. Ele sabe quem teme e quem o serve. E eu e você sejamos um desses. E que nós nunca percamos a esperança, mesmo diante de tanta crise que nós temos vivenciado. Por quê? Porque ninguém é semelhante a Deus. Ninguém é semelhante a Deus. Somente Ele pode perdoar e mostrar compaixão a um povo com o qual Ele estabeleceu a sua aliança. Esse povo é a igreja do Senhor. Esse povo é você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor nos ajude a olhar para Ele e caminhar praticando a justiça, amando a misericórdia e andando de forma humilde na sua presença. Por quê? Porque aqueles que andam de forma humilde, o Senhor o exaltará. Que Deus nos ajude.